Meus irmãos em Jesus, que Deus os abençoe, encarnados e desencarnados. Como nos fala o Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, independente do culto a que pertença, independente do segmento religioso a qual você pertence, porque a caridade está no alcance de todos. Assim nos fala Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas muitos podem dizer: eu não tenho necessário, como vou praticar a caridade? Aí nós reportamos ao Evangelho no capítulo 17, que a vossa mão esquerda não sabe que dá a vossa mão direita. Caridade material e caridade moral. A caridade material é a mais fácil para aqueles que têm abundância. Agora a caridade moral se torna mais difícil, mas não nos custa nada. Por que se torna mais difícil? Porque nós temos dentro dos nossos corações o orgulho e o egoísmo. E o que é a caridade moral? O perdão é uma caridade moral. Perdoar aqueles que julgam ser os nossos inimigos. Mas perdoar os inimigos, isso é muito difícil. Mas não é impossível. Basta que nós oramos a Deus todos os dias, que possa nos ajudar a extirpar dos nossos corações este orgulho, que é o maior entrave à nossa felicidade. Porque não há felicidade sem perdão. Aquela pessoa que não sabe perdoar, ela é amarga, ela não tem aquela felicidade na íntegra. Jesus amou e perdoou até dar o sangue e a própria vida, e hoje não nos pede que damos o sangue nem a vida, pede sim que perdoamos uns aos outros. As obras de Chico vêm complementar as obras de Kardec. Se nós buscarmos as obras de Irmão X, de André Luiz, Emmanuel, Maria Dolores, Meimei, e se nós ligarmos as obras de Kardec, nós vamos ver isso esclarecido mais amiudamente, vamos dizer assim. Assim nos traz André Luiz, a fotografia de Chico, o livro Obreiros da Vida Eterna, a qual vem complementar esta passagem do Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então André Luiz nos relata no livro Obreiros da Vida Eterna a casa transitória Fabiano de Cristo que existe no mundo espiritual, porque em volta do planeta Terra existe N cidades, não é só nosso lar como as pessoas pensam. Então existe N cidades, como existe N cidades no planeta Terra, e nós somos ligados a certas cidades, como André Luiz era ligado à cidade do nosso lar. Então André Luiz nos traz a trajetória de 5 seres que foi preparado na casa transitória Fabiano de Cristo. Muitos podem estar pensando: mas por que casa transitória Fabiano de Cristo? Ela é transitória porque ela não fica constantemente no mesmo lugar, então ela muda de lugar, e ela é localizada nas trevas. Então chega um momento, meus irmãos, que os fluidos emitidos pelas entidades que não têm compromisso com a verdade sobrecarrega ali o ambiente do lado de fora da casa, porque a casa é protegida com cerca, com muros. Então chega um momento desta casa volitar e ir para um outro lugar. Assim nos relata André Luiz através da fotografia de Chico. E aqueles espíritos que não se arrependeu lá no seu interior, não adianta bater no portão que não vai adentrar. Então quando chega o momento deles queimar em volta a casa, volita e vai para um outro lugar, mas na mesma localidade. E ali acontece, quando a casa volita, os raios, como os nossos raios aqui, trovoadas, na época no início das chuvas. Então lá acontece, esses raios vêm queimar aqueles fluidos, ele vem incendiar aquele pedaço. E aqueles espíritos que não foi tocado pelo amor, aqueles espíritos que não arrependeu das suas atitudes, o que acontece?
eles vão ficar entregues à sua sorte. Então eles vão ter que fugir desse fogo, vão ter que procurar um outro lugar, um outro ambiente. Semelhante a nós aqui, porque nós levamos uma vida inconsequente. E quando os problemas batem em nossas portas, como o caso das enfermidades, dos problemas psíquicos, familiares, aí nós queremos que Deus atenda os nossos pedidos. Mas como diz André Luiz lá no livro Nosso Lar, nós não temos bônus horas, nós não temos merecimento, nós não temos credibilidade, e as leis de Deus não se compram, se conquistam através do trabalho, através da prática do amor, que é a verdadeira caridade. Então André Luiz traz a trajetória desses 5 personagens com religiões diferentes, mas que cumpriu na íntegra o que eles se comprometeram no mundo espiritual, porque nós também nos comprometemos no mundo espiritual e chegamos aqui e deixamos a desejar. Por quê? Porque os prazeres que a carne nos oferece falam mais alto em nós, e esquecemos aquele compromisso, como no caso da família, como nos fala Emmanuel lá no livro Consolador, no Desafio de Chico. Toda a família é programada no mundo espiritual, e chegamos aqui e colocamos interesses materiais acima do sentimental, e tudo acaba-se a beleza, acaba-se a fortuna, há reveses de fortuna, e aí também acaba o amor. Então André Luiz vem nos mostrar quando a família é alicerçada nos ensinamentos de Jesus e quando há amor entre os cônjuges, como nos fala Emmanuel lá no Consolador, almas gêmeas, almas afins. Então ele nos traz o relato de Dimas, espírita, Fábio, espírita, Dona Albina, evangélica presbiteriana, Cavalcante, católico, e Dona Adelaide Augusta Câmara, espírita também. Nós somos mercadoria de Deus na prateleira do tempo, cada um tem a sua data de vencimento, o seu código de barra. Então chegou a época desses seres retornar à pátria espiritual. E por que a espiritualidade veio ao encontro deles para auxiliar nos desencarne? Porque eles cumpriram na íntegra, porque eles tinham bônus horas. Porque até para desencarnar, meus irmãos, nós temos que ter merecimento. Porque caso contrário, se nós lermos as obras de André Luiz, de Irmão X, nós vamos ver seres que estão aí presos aos leitos hospitalares, aonde desencarnaram. Seres que estão presos aos seus leitos, nos seus lares, seres que estão presos aos destroços de carros, de aviões, de um acidente. Por que a espiritualidade veio ao encontro desses seres? Porque eles trabalharam, eles colocaram amor naquilo que eles se propuseram a fazer. Então, chegou o dia do retorno de Dimas para a pátria espiritual. Então, quando eles chegaram lá para que pudesse ajudar no desencarne de Dimas, e Dimas estava com uma enfermidade, até então que nós ligamos aqui, a excesso de bebida e excesso de medicamento, era cirrose. E quando Jerônimo, Hipólito e Bonifácio adentrou a casa de Dimas, juntamente com André Luiz, e André Luiz pôde saber que Dimas estava desencarnando com cirrose, o que ele perguntou a Jerônimo? Ele é suicida também como eu? Porque nós julgamos o próximo aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente foi. Aí Jerônimo disse a ele: não, André Luiz, ele não foi alcoólatra e nem excedeu em medicamento. Mas por que ele está desencarnando com cirrose? Aí Jerônimo explicou a ele: olha, Dimas teve a prova da miséria, nasceu numa família muito pobre, então não tinha alimento suficiente, às vezes passava dias sem alimentar, teve que trabalhar muito cedo, e depois que ele se casou, começou
a trabalhar a mediunidade, porque Dimas tinha mediunidade de cura. Então, além de trabalhar para ganhar o sustento do corpo, Dimas trabalhava para ganhar o sustento da alma, porque ele era médico por excelência. Então ele poderia estar colocando comida no prato, servindo o seu almoço. Se alguém buscasse Dimas, ele deixava de tomar a sua refeição, e ele absorvia aqueles fluidos daquelas pessoas, ele se comprazia com o sofrimento do próximo, totalmente diferente de nós, porque o próximo está passando por enfermidade, nós nos tocamos, porque para nós tudo está certo. E Dimas não, a exemplo de Jesus, ele se comovia, ele vivenciava o problema do próximo, e aquilo aquelas energias foi minando o seu fígado, aonde ele se contraiu a cirrose. E ali eles tiveram um problema muito grande, porque a esposa, naquele desespero, não queria que Dimas desencarnasse, porque ele era o provedor da casa. Então Dimas, naquela situação, e ela desesperada, em lágrimas, não queria que Dimas partisse. Olha só o egoísmo. Então o que a espiritualidade teve que fazer? Teve que envolver a esposa de Dimas, para que ela pudesse dormir aquele sono pesado, para que eles pudessem retirar Dimas daquele corpo já gasto, muito doente, e levar para a casa transitória Fabiano de Cristo. Sempre que ela acordava e começava naquele desespero, a espiritualidade envolvia, e envolvia Dimas também lá na casa transitória, porque senão ia perturbar ele, e ele voltava a sentir todos os sintomas da cirrose. E no velório de Dimas, a espiritualidade teve uma outra dificuldade, porque os comentários desnecessários é o que acontece nos velórios que nós vamos, aqueles comentários, aqueles risos, não respeitando a família, não respeitando o morto que está passando por uma metamorfose. É uma agressão, que se diz. Ele vai deixar a vida física para viver a vida espiritual. E ele começou aqueles comentários desnecessários. Alguém disse a um coronel: ô coronel, e aí, aquele dinheiro que o senhor emprestou para Dimas? Aí o coronel respondeu: isso é questão de tempo, os meninos foram muito bem criados, que eram os filhos de Dimas. Aí o coronel também quis contar uma historinha arrojada, né? Como se diz, eu sei das coisas. Esse Dimas é uma pessoa de bem. Esse Dimas vê os defeitos do próximo, vê os erros do próximo e não comenta. Ele presenciou um assassinato por causa de uma traição. Aí um outro perguntou: vai coronel, mas como o senhor sabe disso? O assassino confessou com o padre, e o padre era meu amigo, ele me contou. Aí o que fez esse comentário desnecessário? Atraiu para o velório de Dimas o assassino, que já tinha desencarnado, e ele ali, diante do corpo de Dimas, gritando: Dimas, me ajuda, eu sou um réu, confesso, Dimas. A espiritualidade lá na casa transitória, com muita dificuldade, para que Dimas não absorvesse aqueles pensamentos, porque o pensamento é tudo, material, mental, fulminante, assim nos fala André Luiza no livro Missionários da Luz. Então, nós estamos aqui dentro da casa espírita, mas nossos pensamentos estão longe. Aonde está teu pensamento, lá está teu espírito. Não adianta abanar as moscas, tem que se curar a ferida. E qual é essa ferida? Os maus pensamentos. Bom, chegou o momento de levar o corpo de Dimas para sepultar. E quando eles chegaram lá no cemitério, o que tinha lá? Algazarra dos espíritos vampirescos. Assim nos fala o livro Obreiros da Vida Eterna, que lá no cemitério existem muitos espíritos vampirescos. Mas por que eles estão lá? Eles estão lá para sugar o restinho do fluido vital que existe no corpo daqueles seres. E se o ser não tem merecimento, vai cair na graça desses espíritos. Então, quando foi descer o corpo de Dimas na sepultura,
E Jerônimo viu que aqueles espíritos poderiam se apossar do corpo de Dimas para sugar. Eles não querem nada com a matéria, que é o fluido vital, que dá a vida. E Jerônimo impôs a mão, fez um passe magnetizador, retirou todo o restinho do fluido vital e atirou na atmosfera. Porque se os espíritos vampirescos se apossassem do corpo para sugar o fluido vital de Dimas, ia perturbar Dimas lá na casa transitória Fabiano de Cristo. E Dimas tinha merecimento por bom serviço prestado à sociedade. Por isso que fora da caridade não há salvação, não existe outro caminho a percorrer, não existe a porção mágica para ser salvo. É a caridade, é o amor a qual nós dedicamos ao próximo, independente do culto a que pertença, independente se esse ser é um malfeitor ou se é um benfeitor. Chico tirava um dia na semana ou no mês para visitar a cadeia pública, para ir lá orar para aquelas pessoas que estão envolvidas no crime. Chico tirava um dia ou um dia na semana ou no mês para ir no cemitério, passar de túmulo em túmulo e ver aquelas pessoas que estão presas aos despojos, que são muitos, meus irmãos. Então nós temos que fazer por merecer, porque fora da caridade não há salvação, independente do culto a que pertençamos. Depois de acolher Dimas na casa transitória, foram até a casa de Fábio. Fábio estava em expiação. Quer saber o que é expiação? Busque o livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 2, capítulo 8, expiação terrestre. Ali está o esclarecimento que é expiação. Então Fábio estava em expiação, foi preparado no mundo espiritual, chegou aqui, se encontrou com aquela pessoa a qual tinha compromisso, a dona Mercedes. Então eles eram alma afins, almas gêmeas. E do dia que Fábio se casou com dona Mercedes, eles começaram a fazer o culto do Evangelho no lar. E aquele lar era uma bênção, era uma paz, existia amor entre os dois. Ali não se uniram por interesses, porque ele estava espiando o passado. Ele era na condição muito pobre, porque abusou da riqueza em vidas passadas. Lembra da passagem de Jesus, está no Evangelho, capítulo 12, amar os vossos inimigos, sobre o duelo? O que Jesus disse a Simão Pedro, no Jardim das Oliveiras? Simão, embainha a tua espada, porque aquele que ferir pela espada perecerá. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar que isso aí é a lei de causa e efeito. E assim aconteceu com Fábio, mas ali existiu amor. Então, quando a espiritualidade chegou para ajudar no desencarne de Fábio, André Luiz ficou assim bem intrigado. Mas uma família maravilhosa, alicerçada nos ensinamentos de Jesus, e por que Fábio vai ter um desencarne precoce? E quem estava lá? O pai de Fábio, e veio esclarecer André Luiz. Nós fomos muito ricos em vidas passadas, no Rio de Janeiro, fomos fazendeiros, e Fábio tinha muitos escravos, e ele foi muito severo para os escravos, e vários deles desencarnou de tuberculose. Por isso que ele está desencarnando de tuberculose. Como existia amor da família de Fábio, dona Mercedes e os filhos, ela não abandonou. Porque a gente vê casos de pessoas aí contraindo certas enfermidades, ou se prostrar em cima de uma cama. O que acontece? A esposa abandona, ou o esposo, até mesmo os filhos. Conheço muitos casos aqui em Uberaba, da pessoa abandonar, mas ali existia amor. E a tuberculose é uma enfermidade infecto-contagiosa. Então o que eles conversaram? Chegaram ao acordo, porque eles já tinham 2 filhos. Arrumou um quartinho para Fábio, ali tinha os talheres dele, a roupa. Então eles faziam o culto do Evangelho no lar, ele confinado ali naquele quartinho. E isso era toda semana, e ali era uma chuva de luz para a família. E a espiritualidade lá, preparando para o desencarne de Fábio, Fábio teve um pressentimento, falou assim: Mercedes,
eu estou achando que esta noite vai ser a minha última noite aqui no planeta Terra. Ela falou, não, Fábio, não preocupa com isso não. Não, Mercedes, vamos fazer o culto do Evangelho no lar? Aí chamou as crianças, ele ficou lá no quarto dele, fizeram abertura, comentário, a água frutificada para todos. Aí ele falou assim, Mercedes, pega uma toalha lá e traz aqui que eu quero dar um beijo nas crianças, porque não pode ter contato, porque senão a tuberculose, né, é infecto contagiosa. Então ela pegou, colocou a toalha na cabecinha das crianças e beijou uma por uma. E aí Jerônimo comentou com o André Luiz, olha, para os leigos é uma chuva de bactérias, mas para nós que olhamos com os olhos da alma, do coração, é uma chuva de fluidos para com as crianças. E no outro dia, Fábio desencarnou e foi conduzido à casa transitória Fabiano de Cristo, por merecimento. Porque lá no livro Libertação, André Luiz fala que existem milhões de almas que estão por aí, como se fosse folha seca tocada ao vento, por não ter merecimento, por ser frequentador da porta larga, como nos fala o Evangelho, e a porta estreita que nos conduz ao reino dos céus. Então, depois de alguns meses, por eles ter merecimento, o que aconteceu? A espiritualidade levou Dona Mercedes até o hospital que Fábio estava internado na casa transitória Fabiano de Cristo. Porque assim nos fala André Luiz no livro E a Vida Continua, a psicografia de Chico, e os problemas continuam. Não é porque o ser que deixou o corpo enfermo se tornou um santo ou se livrou dos problemas, porque Emmanuel nos fala lá no livro Consolador que toda enfermidade é de origem espiritual. Então a enfermidade está na alma, o corpo é apenas instrumento. Então nós temos que tratar da alma para que possa refletir no corpo. Então levaram a Dona Mercedes desdobramento, que nós falamos no linguajar popular, sonho, né? Então quando a Dona Mercedes adentrou o quarto de Fábio, ele deu aquele sorriso. Oh Mercedes, que felicidade te encontrar! Quanta saudade, Mercedes. Ela também sorriu e abraçaram e conversaram. Olha, como você está bem melhor, Fábio. Estou tratando da tuberculose, já não tem aquela tosse mais. Graças a Deus, eu estou muito bem tratado aqui na casa transitória. E ela quis deixar o Fábio assim tranquilo. Olha, Fábio, o nosso amigo fulano de tal já me empregou, já estou trabalhando para sustentar os nossos 2 filhos. Espero que você não fique contrariado. Falei, não, Mercedes, que contrariado, eu estou feliz vendo você nessa condição, né, trabalhando dignamente para sustentar a nossa família. E ela falou assim, Fábio, na hora do culto lá em casa, no lar, porque nós temos o hábito de sentar no lugar na mesa, né? Todo mundo tem esse hábito para tomar refeição e fazer o culto do Evangelho. Falou, eu estou sentindo lá aonde você senta muito vazio, e na hora de tomar refeição também, o seu lugar estava muito vazio. Espero que você não leve a mal, eu coloquei alguém no seu lugar. Não, Mercedes, não tem problema. E quem é esse alguém? Eu coloquei Jesus no seu lugar. Então vamos fazer o culto, Jesus está ali. E vamos tomar a refeição, Jesus está lá conosco tomando a refeição. Olha que felicidade de 2 almas afins. Por mais que seja duro a expiação, isso não vem a mexer com a estrutura familiar. Coisas que nós deixamos a desejar. Nós temos que colocar sentimento naquilo que vamos fazer. Não adianta praticar a caridade, mas simplesmente por praticar. A verdadeira caridade, nós nos colocamos no lugar do próximo. Por isso que Fábio e Dimas foi acolhido na casa transitória Fabiano de Cristo. E depois de sair da casa de Fábio está acolhido no mundo espiritual, foi até a casa da Dona Albina, num arranha-céu no Rio de Janeiro, totalmente de Fábio e Dimas, que era muito pobre. Porque lá no Evangelho, capítulo 16, servir a Deus a Mamon, salvação dos ricos, como os discípulos de Jesus também achavam que os ricos estavam condenados eternamente ao fogo do inferno e que os pobres tinham o céu por garantia. Não é assim, não é bem assim, porque se fosse assim, a Dona Albina não seria auxiliado também pela espiritualidade.
E a dona Albina era evangélica presbiteriana, era uma educadora por excelência. E quando eles adentraram o apartamento de dona Albina, depararam com uma notícia inusitada. Dona Albina recebeu uma oratória. E André Luiz ficou encucado com aquilo. Mas por que dona Albina recebeu uma oratória? Quem foi que pediu? Quem que tem essa ligação com Jesus, que ele cedeu essa moratória? Aí Jerônimo veio ao encontro de André Luiz explicar o porquê dessa moratória. Então, chegando lá, recebeu a notícia da moratória que veio de esfera superior, nem da casa transitória não era. E a dona Albina estava com o quê? Com um tumor no músculo cardíaco. E aí então receberam essa notícia, fizeram um passe magnetizador, retiraram as células maçãs, depositaram as células sãs, para dar condição de vida para a dona Albina. E aí? Olha só que maravilha o que é o passe. Às vezes as pessoas não acreditam. Ah, nem me colocaram a mão, não senti nada. Lógico, nós somos rústicos, muito rústicos, não temos sensibilidade. Ah, eu peguei uma água fluidificada lá, não tem gosto de nada. Ó, mas olha a rusticidez nossa. Então impuseram a mão, retiraram o tumor do músculo cardíaco da dona Albina. Ela falou assim: nossa, Lorde, a vida dela, senti um bem-estar, estou tão bem. Chama Joãozinho que eu quero dar um abraço a ele. E a hora que o Joãozinho entrou, um menino de 8 anos, que foi deixado na porta da dona Albina, e ela adotou como neto mesmo. Aí Jerônimo falou assim: ó, a razão da moratória da dona Albina é desse garotinho aqui de 8 anos. E ele abraçou a dona Albina: vovó, a senhora melhorou? Melhorei, meu filho, graças a Deus. Ah, vovó, ontem eu estava na igreja, orando com os meus amigos, pedindo a Deus, a Jesus, que deixasse a senhora mais tempo aqui conosco, porque nós necessitamos ainda da sua presença, do seu amor, da sua conduta. Aí André Luiz não entendeu. Aí Jerônimo falou assim: ele é um grande amigo de Jesus. E está ligado a dona Albina, porque a dona Albina também é uma educadora por excelência, é um espírito missionário. E aí André Luiz falou: e a Lorde está grávida? E Jerônimo falou assim: é uma menina, é missionária também, é companheira do Joãozinho, que está ligado no Joãozinho e a dona Albina há séculos. Então, depois de receber essa notícia da moratória, aí eles fizeram passe e foram para a casa do Cavalcante, o católico. O Cavalcante estava num estado deplorável, estava com o apêndice furado, sozinho, porque a mulher abandonou. Ninguém entendia Cavalcante, porque o Cavalcante, ele era um católico fervoroso, era um católico verdadeiro, não era só rótulo não, daquele católico que passa na porta da igreja, faz o nome do pai. A própria família do Cavalcante não entendia ele, não compreendia, porque o que era dele não era dele. O que eles fizeram? Deserdaram o Cavalcante. Ele nem se ligou, que não é bens materiais que vai me fazer diferente. Casou, e todas as vezes que ele ia para a igreja, a mulher implicava com ele: padre sem batina, carola, é o que ele ouvia. Mas aquilo entrava no ouvido e saía no outro, porque ele sabia do compromisso que ele assumiu com Jesus. E foi um dia que a mulher dele abandonou ele, não quis mais. Então quando a espiritualidade foi lá, ele estava mal cheiroso já, o coitado do Cavalcante, mas com aquela fé raciocinada. E quando eles envolveram ele para poder retirar, ele dizia: não, eu não quero desencarnar antes de pedir perdão. Aquela que foi a minha esposa, eu acho que eu maltratei ela. O pensamento, porque a espiritualidade faz a leitura da nossa mente. E aí, o que Jerônimo pediu? A Bonifácio para ir buscar a esposa dele. Bonifácio disse: ó, Jerônimo, a esposa dele desencarnou faz 1 ano, e ela está no estado deplorável.
Ela desencarnou de sífilis. Mas a espiritualidade sabe trabalhar. Então ele foi lá ao encontro dela, fez o passe fluídico, magnetizador, envolveu ela, né, com a energia positiva e levou a presença de Cavalcante. E a hora que Cavalcante viu ela, deu um sorriso assim de felicidade. Ó, fulana, você me perdoa. Não, Cavalcante, eu que tenho que te perdoar, pedir perdão, mas envolvido com a espiritualidade. Eu não soube entender a sua missão, Cavalcante. Eu que tenho que te pedir perdão. Então vocês acertaram e levaram ela para o lugar que ela estava, que é de merecimento, né? Porque quando nós desencarnamos, se nós não estamos presos aos despojos, ao leito, aos destroços, nós estamos por aí vagando. A sintonia que nós somos ligados, que os nossos pensamentos vai nos atrair para determinado lugar. Então, aí a espiritualidade teve facilidade de resgatar o espírito de Cavalcante. E o Hipólito era padre também, então o Hipólito compreendia muito bem Cavalcante. E todos os segmentos religiosos, meus irmãos, existe no mundo espiritual. Aqui é uma réplica do mundo espiritual. E nós, muitas das vezes, discriminamos certas religiões. Ah, você é evangélico? Ah, você é católico? Ah, você é umbandista? Você é muçulmano? Você é budista? Não existe isso. Não existe. Ah, você é espírita, como muitas pessoas acham que nós somos macumbeiros também, né? E que é isso? A macumba é a maldade que existe dentro do ser. Não adianta você estar dentro do kardecista, da igreja católica, dos evangélicos, mas seus sentimentos são péssimos. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, levou Cavalcante para o departamento do mundo espiritual, lá na casa transitória, e de vez em quando o Cavalcante queria confessar, e o padre pobre lá ministrava a hóstia para ele. E depois que ele sentiu melhor um pouquinho, o que ele queria? Audiência com Deus. Ô, Cavalcante, aí não tem jeito, né? Nós somos muito pequenos ainda, né? Só Jesus, né? Porque lá na Gênesis fala que Jesus era médio direto de Deus. Não existia espírito à altura para trabalhar com Jesus. Então o Cavalcante foi acolhido também. Depois de Cavalcante ter sido acolhido, foram até a creche Fabiano de Cristo, no Rio de Janeiro, aonde a dona Adelaide Augusta Câmara era diretora. Já estava velha. E quando a espiritualidade chegou lá, ela estava de olho fechado, conversando com seu amigo. E quem era seu amigo? Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E quando eles adentraram, Bezerra disse: já estava esperando vocês. Mas só que nós estamos com um problema aqui. Os funcionários da casa, da creche, oram pedindo a Deus, a Jesus, para que a dona Adelaide não desencarne. Era muito boa. E aí tiveram de realizar uma reunião lá na casa transitória Fabiano de Cristo, levando todos em desdobramento. Chegando lá, nessa reunião, foi dito a eles que a dona Adelaide já estava muito velha, seu corpo já não aguentava mais, que a missão dela estava cumprida, que agora era a hora deles assumir o lugar de dona Adelaide. Porque se nós ficarmos só na sombra de alguém, nós não vamos fazer nada. E assim aconteceu. No outro dia, todo mundo acordou feliz da vida, não com aquele sentimento de segurar a dona Adelaide. Então nas preces deles se dizia: Senhor, faça a tua vontade e não a nossa. E aí a dona Adelaide foi resgatada para a casa transitória Fabiano de Cristo. Por que que eles resgataram esses 5 personagens, quando eles falam no livro Ovelhas da Vida Eterna? Por bom serviço prestado à sociedade. Porque fora da caridade não há salvação, independente do culto a que pertença. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.